recebe e ninguém recebe em seu nome. Ele não recebe e ninguém recebe em seu nome. Tá? Vamos avançar um pouquinho mais. Vamos agora trabalhar sobre o cônjuge, falar sobre o cônjuge. Primeiramente, a frase ajuda muito, Renato. Renato, morreu, perdeu. Aí você, essas frasezinhas chaves assim, você vai colocando na cabeça, depois você decifra, mas você tem o norte para começar. Primeiro, o cônjuge, né? O que é cônjuge para fins sucessórios? O que é cônjuge para fins sucessórios? Primeiro, é aquele que contraiu um matrimônio. E cônjuge, portanto, não é convivente e não é concubino. Cônjuge é a quem contraiu o matrimônio. Segundo ponto, o cônjuge é aquele que, ao tempo da morte, mantinha o vínculo conjugal. Ao tempo da morte, ele era casado. E, portanto, ambos eram vivos. Ambos eram vivos. Tanto o marido como a mulher. Agora, com a morte de um deles, extinguiu-se o vínculo conjugal. O vínculo foi extinto por conta da morte. Não foi por conta. Então, se ao tempo da morte não havia casamento, não havia cônjuge. Se não havia cônjuge, o ex-cônjuge não participa da sucessão. É preciso que o sujeito esteja na sucessão ocupando a condição de cônjuge. Não ocupando a condição de cônjuge, não recebe nada na sucessão. Segundo ponto, o Código, no artigo 1830, no artigo 1830, trouxe uma previsão que a gente precisa ficar muito atento. Ele disse assim, ó, se ao tempo da morte havia casamento, mas o casal estava separado de fato, há menos de 2 anos, o cônjuge é herdeiro. E aí eu vou explicar assim, ó. Quando o Código foi editado, ele previu que o divórcio dos 2 anos de separação de fato. Então, lá no direito de família, se você pegar o código, não está mais aplicável por conta da emenda 66 de 2010. A emenda 66 de 2010 tirou o prazo para pedir divórcio. Mas o Código Civil tem a previsão de que o divórcio direto só podia ser proposto quando tivesse 2 anos, pelo menos, de separação de fato. E aí o Código trouxe a previsão do direito de família para o direito das sucessões. Porque ele disse, olha, ele não pode se divorciar com menos de 2 anos separado de fato. E, portanto, se eles não estivessem juntos ao tempo da morte, mas a separação de fato fosse menos de 2 anos, o cônjuge será herdeiro. Então, 1830 diz que o cônjuge conserva a condição de herdeiro, ainda que eles não mais convivessem ao tempo da morte, desde que o prazo seja inferior a 2 anos. Agora, o Código quis complicar mais ainda. Ele trouxe uma outra ideia. Ele disse, e se eles estivessem separados há mais de 2 anos? Há mais de 2 anos. Aí o Código diz, o cônjuge sobrevivente poderá ser herdeiro se ele não teve culpa na separação. Então, deixa eu traduzir. João e Maria eram casados. Ao tempo da morte de João, ele não convivia mais com Maria. E aí a questão que se coloca é, será que Maria é herdeira de João? Eu digo, olha, se a separação de fato foi há menos de 2 anos, ela certamente é herdeira dele. Mas se a separação foi há mais de 2 anos, eu preciso verificar quem deu causa ou quem teve culpa pela separação. Se a culpa foi do morto, única e exclusivamente, o sobrevivente é herdeiro. O Código, então, trouxe tempo e culpa. Tempo e culpa. Primeiro elemento de tempo. Menos de 2 anos, não se fala de culpa. Menos de 2 anos, ele é herdeiro. Mais de 2 anos, quem morreu era o culpado. Mais de 2 anos, quem morreu era o único culpado. E aí o sobrevivente é herdeiro. Isso é um pouco confuso, porque o Código ele não trouxe um critério objetivo. Por exemplo, se ao tempo da morte viviam juntos. Pronto, não trouxe. Ele disse que o critério era casamento. Tendo casamento,
a rigor era herdeiro. Aí ele trouxe, e se na verdade eles estivessem separados de fato? Aí o código foi para o segundo ponto. Quanto tempo? Se for menos de 2 anos, é herdeiro, independente de quem deu causa à separação. Há mais de 2 anos, opa, aqui eu preciso verificar quem foi o responsável. Se o responsável foi unicamente o morto, o sobrevivente herda do morto. Certo aqui, amigos? Digam as dúvidas aí. E por enquanto eu vou passar aqui a liga, professor. Por enquanto, né, Renan? Agradeço. É meu primeiro, né? Nessa parte de mudança de professor, com véspera de prova colegiada, a gente tem esse negócio de eu tenho que chegar a um ponto na matéria que vocês estejam habilitados a fazer a prova, né? Então a gente vai chegando e jogando o jogo com as peças que a gente tem. Então às vezes fica um pouquinho mais puxado. Eu só tenho a agradecer pela sua didática, professor. Tranquilo, né? Né? Então entenderam aqui, ó. Cônjuge precisa ter casamento. Não tendo casamento, não é herdeiro. Não tendo porque morreu antes, porque separou antes, porque divorciou antes, não há de falar de cônjuge para fim sucessório. Agora, eu preciso chamar a atenção da diferença com o companheiro. O companheiro ou companheira, ele é alguém que mantém uma união estável. E a união estável, ela é uma situação de fato. É uma situação de fato, que independe de contrato de união estável. Então, o que nós temos aqui? A união estável haverá enquanto eles conviverem. Se eles deixarem de conviver, deixa de haver união estável. Aqui é diferente com relação ao cônjuge. Cônjuge, se eles se largarem, eles continuam casados. Porque o vínculo é de direito. O Estado é que reconhece. A união estável é uma situação de fato. Se eles se largarem, eles não mais ocuparão a condição de conviventes. Então, é dizer o seguinte, se um dia antes da morte, Maria largou João, e João faleceu no dia subsequente, ao tempo em que João faleceu, não havia união estável. E, portanto, se não havia ao tempo da morte união estável, não há direito sucessório em favor do convivente. Eu diria que o cônjuge pode largar a mão. O convivente tem que segurar forte. O cônjuge pode largar a mão e continua sendo casado. O convivente tem que segurar forte, porque se ele largar, ele perde imediatamente. Tá? Alisson, você queria perguntar alguma coisa? Você levantou aí a mão? Sim, professor. Esse cônjuge, né? Esse tempo aí que o senhor falou, se essa pessoa vier a casar novamente com outra pessoa, ela mesmo assim terá direito? Não. Peraí, vamos por partes. Se ela se divorciou antes, ela pode contrair um novo matrimônio. E ela, ao tempo da morte, não era herdeira do falecido. Agora, se ao tempo da morte ele era casado, ainda que o sobrevivente venha a contrair novo matrimônio, ele era herdeiro do anterior. Tá certo? Aqui é tempus regit actum. Aqui é uma foto. Eu tiro a foto e vejo a situação existente. Se ao tempo da foto ela era herdeira, ela vai herdar independente do que acontecer depois, inclusive contrair novo matrimônio. Certo, Alisson? Ok, obrigado. E aí, Carol? Professor, quanto a essa orientação dos cônjuges, se eles não estiverem separados de fato, ou melhor, se eles estiverem separados de fato há mais de 2 anos, essa orientação de que se um deles morrer, o outro não será herdeiro, essa orientação ela continua válida ou ela saiu, já que a separação também já saiu do ordenamento jurídico? Não, veja, a separação é para o casamento, tá certo? E aí, Carol? Ela não é para a união estável. A união estável é uma situação de que, e aí até botaram no chat aqui, o Renato falou do contrato de união estável. O contrato de união estável, ele pode existir ou não. A união estável é situação de fato. Eles convivem. E, portanto, independente de contrato ou não, ela existe. A separação é para o casamento.
O casamento é uma situação de direito, precisa desconstituir perante o Estado o vínculo e, portanto, precisa desse passo, que é a desconstituição do vínculo conjugal pela separação e divórcio. Certo? Caio, você quer perguntar? Professor, é uma situação hipotética. Vamos dizer que o de Cujos, ele cometeu o crime de bigamia e ele ficou casado com dois cônjuges por muitos anos, certo? Ok. Aí só foi perceber isso na data de quando abriu a sucessão, né? Como é que vai ficar nesse caso? Ok. Primeiro que a gente precisa perceber, interessante a sua pergunta, Caio, que nós temos a possibilidade do casamento putativo. O Código reconhece o casamento putativo. O casamento putativo ele a rigor não casou, mas para fins jurídicos presume-se que os efeitos do casamento vigoram, porque ele era inocente frente à situação. Primeiro, não há crime de bigamia, mas há um ilícito civil de 2 casamentos quando é juridicamente impossível. Então aqui eu poderia dizer que, se ficar comprovado que os cônjuges, ou o segundo dos cônjuges, né, o segundo casamento, que seria inválido, o cônjuge sobrevivente lá como é que eu digo? É um cônjuge que não tinha ciência do fato do falecido ser anteriormente casado e não ter havido, quanto a esse primeiro casamento, divórcio, então ele pode ser a ele aplicável os efeitos desse casamento putativo, inclusive para fins sucessórios. Entende? Por assim dizer. Muito dificultoso, mas hipoteticamente sim. Mas o professor pode explicar mais uma vez a questão da separação de 2 anos? Então deixa eu voltar aqui só no slide para você ficar visualizando. O que eu quero chamar a atenção, Caio, é de que o casamento, ele pressupõe a existência do vínculo conjugal ao tempo da morte. Se esse vínculo se desfez porque houve separação judicial ou administrativa, ou divórcio judicial administrativo, ao tempo da morte, não havia casamento para fins do consorte ser herdeiro, porque ele era ex-cônjuge. Agora, a separação, aqui, não é a separação de fato, é a separação de direito que nós estamos tratando. Esta separação é uma busca na desconstituição do vínculo conjugal. Tá certo? É isso que eu estou falando aqui. Deu para entender, Caio, ou não? Mais ou menos, professor. Pode seguir a aula aí. Tranquilo. É porque isso aqui é direito de família, tá bom? É a diferença de separação de fato e separação judicial e administrativa lá no direito de família. Ícaro, diga aí, você queria perguntar? Queria sim, professor. Eu acho que eu estou com a mesma dúvida do Caio, mas acho que com essa pergunta acho que vai facilitar o entendimento. Quanto aos cônjuges, eu acho que a pergunta do Caio é justamente essa, que é a minha dúvida. Quer dizer que se os cônjuges eles estiverem separados de fato há mais de 2 anos, e um deles vier a morrer, quer dizer que o sobrevivente não será herdeiro? Vamos lá. Tá, entendi agora o que essa separação que estava falando. No caso, se ele tiver separado de fato há mais de 2 anos, o código diz que se o sobrevivente foi inocente contra a separação, ele é herdeiro. Deixa eu traduzir. João e Maria eram casados e João praticou uma agressão física contra Maria e incorreu no crime da Maria da Penha. Eles só se separaram de fato porque João praticou violência doméstica com relação ao seu consorte. E aí João, depois de alguns anos, veio a morrer, sendo que ao tempo da morte eles ainda eram casados. A pergunta é, Maria é viúva de João, ela será herdeira dele? Eu digo, olha, separação de fato, o lapso temporal de separação de fato é importante, porque a gente não discute culpa. Se for menos de 2 anos, quem sobreviveu recebe. Se for mais de 2 anos, quem sobreviveu recebe se não deu causa à separação. Então, como Maria não deu causa à separação de fato do casal, ainda que a separação tenha decorrido mais de 2 anos, ela será herdeira do falecido. Entendi, cara, ok? Excelente, professor. Essa é a mesma dúvida. Obrigado. Ok.
Amigos, vamos avançar um pouquinho então aqui. Vamos agora trabalhar a última parte, que são os colaterais. É a classe dos colaterais. A classe dos colaterais é dizer, ó, ao tempo da morte não tinha descendentes, não tinha ascendentes e não tinha cônjuge. Ao tempo da morte, o falecido, o João aí lá de baixo, de cujos, não tinha filhos, todos os ascendentes eram mortos, pais, avós, bisavós, e ele não tinha nem casamento nem união estável. A pergunta é, quem recebe os bens sucessórios do falecido? Quem recebe os bens sucessórios do falecido? Os parentes colaterais. Os colaterais são aqueles que têm um vínculo comum. E aí o exemplo que eu estou trazendo, o irmão, ele tem um vínculo comum frente ao falecido dos pais. O pai e a mãe é o ponto de contato entre os dois. O tio do falecido, ele é parente dele, do falecido, por conta dos avós. Os avós é o ponto de contato entre o falecido e o seu tio. Porque os avós deram origem ao tio e, no caso aí do exemplo, a mãe do falecido. E a mãe deu origem ao próprio de cujos. O tio-avô é o irmão do avô. Então, os bisavós tiveram mais de um filho. Aí os bisavós, então, tiveram como filho o tio-avô, o irmão do avô e o próprio avô do falecido. E aí, então, depois veio a seguinte ordem. O avô deu origem à mãe e a mãe deu origem ao falecido. Então, quem são os parentes colaterais? Aqueles que estão em uma linha, uma classe paralela. Eles têm um vínculo de parentalidade a partir de um ponto de contato em comum na árvore genealógica da família. Então, esses são os vínculos que nós podemos ver em termos de sucessão. Mas vamos aqui avançar para a gente visualizar de modo mais claro. Primeiro, ó, o parente colateral mais próximo que nós temos são os nossos irmãos. O parente colateral mais próximo que nós temos são os nossos irmãos. Os nossos irmãos são colaterais de segundo grau. Por que segundo grau? Porque eu subo para o ponto de contato e desço para a classe colateral. Então, o falecido tem os pais como ascendentes de primeiro grau e os irmãos como colateral de segundo. Ou seja, eu subo o ponto de contato e desço para a ramificação. Então, o irmão é um parente colateral de segundo grau. O sobrinho, que é o filho do irmão, é um colateral de terceiro grau. O filho do irmão é um colateral de terceiro grau. E o sobrinho neto, que é o filho do sobrinho, é um colateral de quarto grau. Aqui eu preciso chamar a atenção de vocês de uma coisa curiosa. Os colaterais só são sucessores até o quarto grau. O máximo que se herda dentre os colaterais é o colateral de quarto grau. E aí nós temos aqui, no primeiro ponto, o irmão que é de segundo, o sobrinho que é de terceiro e o sobrinho neto que é de quarto. Eu preciso dizer que se houver irmão vivo, os outros não herdam. Se não houver irmão vivo, aí eu vou buscar o parente de grau mais próximo existente. O primeiro é o irmão, que é de segundo grau. Não havendo de segundo grau, vou buscar os de terceiro. Não havendo de terceiro, eu vou buscar os de quarto grau. É a lógica da ordem de chamamento a partir do grau de proximidade do falecido. E aí eu vou começar agora a dissecar isso aqui, ó. Vamos lá. Outro ponto que eu preciso chamar a atenção, ó. Dentro dos parentes colaterais, só vai até o quarto grau, nós temos o tio que é de terceiro. Por que o tio é de terceiro? Porque a mãe é de primeiro, os avós são de segundo, e os avós deles ramificam para o tio que é de terceiro. Então veja, para eu chegar ao tio, eu preciso subir na árvore genealógica, nos ascendentes. Mãe primeiro, avó segundo, e os avós que tiveram a mãe e o tio, então eu desço para o tio que é terceiro grau. Então o tio é um colateral de terceiro grau. E os nossos primos, colateral de quarto grau. É um parente de quarto grau de proximidade. Certo?
Amigos, tudo isso já está salvo lá no AVA, para que a gente possa ficar assim, observando lá, tá certo? E acompanhando. Também já está salvo lá o esboço de nota de aula. Agora, e o último parente colateral? O último parente colateral. Nós temos 6 parentes colaterais. A gente vai depois rever todos eles, tá certo? Nós temos 6 parentes colaterais. O último deles, o tio-avô, que é um parente colateral de 4º grau. Para eu chegar no tio-avô, eu tenho que subir na árvore genealógica. Eu tenho que ir para os pais, que são de 1º, os avós, que são de 2º, e os bisavós, que são de 3º grau. E os bisavós foi quem deram ensejo a esse tio-avô, que é de 4º grau. Então, 1º, 2º e 3º, pais, avós, bisavós, e o tio-avô, o irmão do avô, é de 4º grau. Certo? Então, dentro dos colaterais, nós temos 6 parentes sucessíveis, que vai até o 4º grau. Vamos aqui só dar um passo. Começando, ó. Começando. Eu mostrei os 6. Agora nós vamos na ordem. Quem é chamado primeiro? O irmão. O primeiro a ser chamado é o irmão, porque ele é o mais próximo de todos que tem na condição de colaterais. Ele é o primeiro, que é o de 2º grau. Agora, se não houver irmão vivo, e aí eu trago o exemplo aí, ó. O irmão é pré-morto, e aí eu chamo em seguida o sobrinho. Então, não havendo irmão, eu chamo o sobrinho do falecido. O irmão é o primeiro a ser chamado. Mas se todos os ninguém, nem abaixo nem acima, nem filhos, nem pais, não era casado nem convivente, vai para o colateral. Quem dos colaterais? Primeiro o irmão. Não tendo irmão, os sobrinhos. Estou acabando, viu, amigos? Depois os sobrinhos, não havendo de chamamento, olha a ordem de chamamento. Primeiro irmão vivo, nenhum sobrinho vivo, chama os tios do falecido. O tio só vem como terceira hipótese na classe colateral. Agora, se ao tempo da morte, ele não tinha nem irmão, nem sobrinho e nem tio vivo, ele não tinha nenhum desses, quem recebe os bens sucessórios? Os parentes de 4º grau em igual condição. A ideia aqui, amigos, é assim, ó. Não havendo nenhum deles de 2º e de 3º grau, os de 4º grau recebem dividindo entre todos eles. Se eu tenho um tio-avô vivo, 2 sobrinhos netos e um primo, divide por 4. Então, eu divido por quantos existirem. Quantos sejam primo, sobrinho neto, tio-avô, eu divido igualitariamente. Certo? É isso por hoje. Eu queria, então, aqui combinar com vocês o seguinte. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu não expliquei descendente concorrendo com cônjuge. Eu não expliquei. Não trouxe os gráficos. Porque hoje foi uma montanha de informação. Confesso. E aí eu preciso fazer assim, ó. Eu preciso gravar uma aula no começo da semana para disponibilizar no AVA. Uma aula mais curta, mais objetiva, em que eu faço um retrospecto do que a gente viu aqui, de um modo mais geral, mas para trazer as bases, as compreensões gerais. E eu traga os slides próprios da concorrência do cônjuge com descendentes. Aí eu disponibilizo no AVA e aviso por torpedo e também no grupo de WhatsApp, primeira chamada. E na semana subsequente a segunda. Eu estou precisando gravar essa aula extra porque eu troquei uma semana de data. Para mim, a prova seria daqui a 2 semanas. Eu teria mais uma aula. E aí eu ia destrinchar isso
de modo mais tranquilo. Mas como o calendário foi equivocado da minha parte, eu vou precisar fazer esse complemento, tá certo? Tudo certo até aqui, amigos? Peço mais uma vez desculpas, tá certo? Pelo horário, por tudo. E aí, vai dar certo aí, Carol. Diga aí, Alisson. E aí, professor, Sim. bom dia, né? Professor, só uma pergunta, eu estou tentando acessar as aulas gravadas, né? Sim. Só que ele fica dizendo que tem que ter uma autorização. É assim mesmo, né? O senhor tem assim, que... Alisson, assim que você pede, tá aqui, ó. Chega para mim aqui. Ah, tá ótimo. E aí eu já libero de imediato. Já estou até liberando aqui, Alisson Moura. Eu estou Isso. esperando, tá certo? Tá bom, obrigado. Se chega para mim os pedidos, por favor peçam acesso. Por favor, assistam às aulas, tá certo? E eu vou liberando de imediato para que vocês possam assistir. E aí, então, fica mais fácil vocês irem revendo e vendo tudo com calma. Hoje ainda disponibilizo isso no AVA para vocês poderem, enfim, perguntar. A Suzy fala, vai precisar sair sem problema. Nós estamos, então, finalizando. Eu queria, por favor, que colocassem no chat nome e matrícula para que eu possa fazer a chamada, tá certo? Amigos, bom dia a todos e me coloco à disposição para as dúvidas no grupo de WhatsApp, por torpedo, para que a gente possa então caminhar, tá certo? Um grande abraço aí a todos. Professor? Professor? Diga aí, Bruno. A V2 quando é a sua? Semana que vem, primeira chamada, e na semana seguinte a segunda chamada. Eu mandei torpedo, informando... Semana que vem, dia 22. Dia 22, né? Isso. Tá bom, obrigado, professor. Tudo De bem. nada. Um abraço. Até mais. Bom fim de semana. Igualmente. Professor. Bom final de semana.